Prestem bastante atenção. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Evangelho do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra e de todo o universo, o Deus invisível e eterno. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, revelado ao nosso querido e amado irmão que está agora, neste exato momento, na glória, o apóstolo Paulo. Segunda aos Coríntios 11, versículo 16, diz o seguinte: os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Tá vendo? Por amor ao Evangelho, não por ganância, não por malandragem, mas por amor ao Evangelho. Muitos aqui estavam se exaltando segundo a natureza humana, segundo a carne, segundo os seus próprios entendimentos, né? Os seus próprios pensamentos. Mas Paulo aqui em 2 Coríntios 11, no versículo 16 em diante, ele diz o seguinte: os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Então Paulo disse para aquelas pessoas: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, ou seja, se vocês pensam que eu sou insensato, recebei-me como insensato. Tá vendo? Se vocês acham que eu sou um insensato por estar orientando vocês, vocês estão se achando, então me receba pelo menos como insensato, para que também eu me glorie um pouco. Aí ele diz aqui, o que falo, ele dizendo, o que eu vou falar agora para vocês, não falo segundo o Senhor, tá vendo? Eu não vou falar aqui segundo o Senhor Jesus Cristo, eu vou falar de mim próprio, dos meus próprios pensamentos, já que vocês me consideram insensatos, né? E sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Se está todo mundo se gloriando, né, como homem, então como homem também, como insensato, né, eu também vou me gloriar aqui um pouco. Né? 2 Coríntios 11, 18. E posto que muitos se gloriam, tá vendo? Segundo a carne, também eu me gloriarei. Tá vendo? Muitos, quando ele fala carne, ele não está falando do corpo, está falando da alma, dos próprios pensamentos. Né? Eu também vou me gloriar um pouquinho. Então ele diz, porque sendo vós sensatos e de boa mente, tolerai os insensatos. Já que vocês são tão sensatos, são pessoas sensatas, então tolere um pouco a minha, não é que sou insensato. Porque o dever de todo aquele que é sensato é tolerar os insensatos. Não é? Então, já que vocês me veem como um insensato, então me tolerem um pouquinho no que eu vou dizer. Porque sendo vós de boa mente, 2 Coríntios 11, 19, versículo 19, porque sendo vós de boa mente, tolerais os insensatos. Aí ele vai dizer o que estava acontecendo na igreja. Ó. Tolerai quem vos escravize. Olha aí, não é o que acontece no dia de hoje? Não é o que esse sistema religioso faz nos dias de hoje? O Macedo, Valdemiro Só Diabo, Silas Malacheias, esses líderes evangélicos, esses líderes católicos, esses líderes religiosos de quase todas, se não de todas as religiões, escravizam as pessoas com votos, campanhas, sacrifícios, né? E o Paulo está dizendo, eu estou falando como insensato, tá? Vocês toleram, né? Quem vos escravize, tá vendo? Quem vos devore, olha aí.
dízimos, ofertas, sacrifícios, né? Os homens tirando tudo que as pessoas têm, como vai fazer agora no final do ano, né? Vão limpar as pessoas com campanhas de Israel, né? Devorando, né? Tolerais, vocês não toleram tudo isso? Então tolere-me um pouco, já que vocês são tão sensatos, né? Tolerai quem vos escravize, quando Jesus já te libertou na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E as pessoas estão tolerando quem escravize ela. Pastores, obreiros, jovens, membros, evangelistas. Tolerai, você tolera ela, quem vos escravize, quem vos devore, né? Quem vos detenha, quer dizer, diga o que você deve fazer, o que você não deve, para onde você deve ir ou não, com quem você deve casar, ficar, com quem você deve ter amizade, detendo você, né? Quem vos detenha, quem se exalte, né? Eles vivem aí se exaltando, né? Diante das pessoas, né? Fazendo as pessoas escravas, se exaltando como senhores dos obreiros, dos jovens, dos evangelistas, do povo. Quem vos esbofeteie, né? Quem vos esbofeteie no rosto. Nessas igrejas, literalmente, igrejas que eu falo para você entender, são covil de salteadores. Eles batem, eles chegam a agredir os seus submissos, né? Os menores, né? Os que estão abaixo deles, chegam a agredir literalmente. Muitos até matam e mandam matar. Tolerai, as pessoas toleram todas essas coisas. Crimes, assassinatos, narcotráfico, politicaiada, tudo as pessoas toleram. As pessoas sabem que esses homens têm bancos, têm redes de televisão, de rádio, jornais, gráficas, gravadoras, mansões, helicópteros, né? Que esses homens ganham dinheiro por minuto, estão na riqueza iníqua, riquezas iníquas, né? E ainda tolera tudo isso. Tolera quem os escravize, quem os detenham, quem os esbofeteia, né? Toleram. Aí ele diz, ingloriosamente, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Ingloriosamente não é com glória. O confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, qualquer um dos insensatos, né? Com insensatez afirmo, também eu tenho, se eu quisesse fazer tudo isso, né? Se eu quisesse agir dessa maneira que todos estavam agindo. E ele está falando com pessoas que se diziam líderes, né? Do povo, e também falando com o povo, né? Se eu quisesse também ser da laia de vocês, ingloriosamente eu vou confessar isso, se eu quisesse ser da laia de vocês, eu também seria. Por quê? Aí ele diz aqui, ó, segunda aos Coríntios 11, 21, versículo 21. Ingloriosamente confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez o afirmo. Também eu tenho. Eu poderia fazer tudo isso com as pessoas que estão abaixo de mim. São hebreus? Aí ele perguntou, vocês são hebreus? São judeus? Ele diz assim, também eu também sou. Né? São da descendência de Abraão? Vocês são da descendência de Abraão? Que eles se gloriavam nisso, né? Que eram hebreus, que eram judeus. Ele disse, eu também sou. Vocês são da descendência de Abraão? Também eu sou. Eu também sou judeu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Olha agora. São ministro de Cristo? Quando ele fala assim, tá vendo? Ele falou tudo que ele estava falando como homem, como insensatez. Agora ele vai falar pelo Espírito, tá vendo? Ó, são ministro de Cristo? Segundo aos Coríntios 11, 23. Vocês são ministros de Cristo? Tá vendo que ele está falando com líderes? Ele diz assim, ó. Falo como fora de mim, tá vendo? Entrou no Espírito, agora não sou eu, mas Paulo, carne, alma que estou falando. Eu estava mostrando para você que a carne
tem todas essas coisas, bofeteia as pessoas, detém as pessoas, prega o falso evangelho, prega a hipocrisia, né? Quando ele falou, vocês são ministros de Cristo, vocês dizem que são ministros de Cristo, mensageiros de Cristo, agora eu falo como fora de mim, tá vendo? Aí ele entrou no Espírito, na mente de Cristo agora. Eu ainda mais, se vocês são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, tá vendo? Em açoites, sem medidas, em perigos de morte, olha as coisas que ele passava, muitas vezes, em perigo de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, tá vendo? Isso aqui era um tipo de castigo, que quando dava as chibatadas numa pessoa, dava 39, né? Tinha que dar 40. Então se batesse só 39, tinha que voltar tudo de novo, para contagem tudo de novo. E os sujeitos, os carrascos, sempre erravam, né? Erravam propositalmente, para poder dar outra nele, né? Recebi, olha, dos judeus, de quem? Do próprio povo dele. Recebi de que judeus são esses? Os sumos sacerdotes, juntamente com os políticos, quando prendiam ele. Que é assim que esses líderes religiosos andam. Né? Deus não permitiu a morte dele porque Deus tinha um projeto para ele. Mas olha tudo que ele passou, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. 5 vezes, tá vendo? Fui 3 vezes fustigado com varas, apanhava de vara, tá vendo? Os caras prendiam ele e davam varada nele, tá vendo? Fustigado com varas. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, porque eles viajavam muito de barco. Em naufrágio 3 vezes, com certeza alguém o lançou fora do barco. Porque não é possível que 3 vezes os barcos afundaram, né? Só porque ele estava ali dentro do barco. Com certeza, deveria estar pregando a palavra alguma coisa, alguém jogou ele para fora do barco, ou descobriu que ele era Paulo, né? Porque Paulo era conhecido, né? Inclusive das delegacias, porque ele vivia preso, né? Era embaixador em cadeias. Você que é Paulo? Então joga ele para fora do barco, olha aqui. Segundo aos Coríntios 11, no versículo 25, fui 3 vezes fustigado com varas, apanhei de vara. Uma vez apedrejado, imagine uma pessoa ser apedrejada. Em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Você sabe o que é isso, meu amigo? O sujeito sozinho no marzão, jogado no meio do mar. Né? Você já experimentou ficar uma noite, né? E um dia no mar sem salvamento, sem aparecer ninguém, né? Imagina, o homem cheio do Espírito Santo, né? Tá vendo? Enquanto esses aí estão andando, né? Em helicópteros, jatos, né? Carros confortáveis, né? O único barco que eles vão é aqueles Titanic que sai aí de férias, né? Com a família, né? Ninguém joga eles lá de cima, não, né? Carro com ar-condicionado, olha o apóstolo Paulo aqui, ó. Um dia e uma noite passei na voragem do mar, meu Deus do céu. Olha aí o que ele tá falando pros caras. Tá se gloriando? Vocês queriam se gloriar? Estão todo mundo aqui se gloriando, então deixa eu me gloriar um pouquinho. Mas agora ele já está falando fora dele, ele está falando no espírito agora, tá vendo? Ele não está se gloriando disso para ter créditos para ele. Ele está dizendo, vocês não são sensatos? Então me tolera um pouco, deixa eu falar um pouquinho de mim. Em jornadas, segundo aos Coríntios 11, versículo 26. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, tá vendo? Sabe, o cara atravessar um rio, né? Tem rios aí que é terrível, né? Em perigo de salteadores, de ladrões, entendeu? Em perigo de ser assaltado, roubado, né? Um pouco que tinha. Em perigo entre patrícios, patrício quer dizer conterrâneo, né?
Ele tá ali no meio dos judeus ali e os caras tudo de maldade com ele, né? Em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, até entre os estrangeiros, que ele foi designado por Deus para pregar para essas pessoas. Ele estava correndo perigo também. Por quê? Porque as pessoas tinham outras doutrinas, outras religiões. E como ele foi enviado para anunciar o Senhor Jesus Cristo para esses pobres, ele corria um perigo, porque todo lugar tem religioso, e todo religioso é radical. Todos os líderes religiosos de todas as religiões, a grande maioria são radicais. Não querem perder o posto, não querem perder a boquinha. E são eles quem inflamam as pessoas contra os verdadeiros mensageiros de Deus, como fazem hoje. Você vê aqui no nosso canal o que é que acontece. Eles vêm, tentam derrubar os nossos canais, pagam as pessoas, incita os obreiros, os jovens, os evangelistas para vir aqui no nosso canal xingar, mentir, falar uma série de coisas. São os líderes religiosos. Mas ele diz aqui, ó, segundo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 26, os perigos que ele passava, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, o homem está sempre em perigo, em perigo no deserto, tá vendo? Em perigos no mar, olha, ele andava tudo quanto era canto, tá vendo? Em perigo entre falsos irmãos, olha aí, irmãos, né? Como diz o outro, falsos irmãos, são irmãos, mas por não terem a revelação do Senhor Jesus Cristo, são falsos. É assim que está esse povo da lei, na falsidade. Eles são carnais, porque a falsidade está onde? Está na carne. A falsidade é uma das obras da carne. O engano, a mentira, a ira, todos esses pensamentos malignos estão nas obras da carne. Em perigo entre falsos irmãos, tá vendo? Ele não está dizendo que não são irmãos, mas são falsos. Um exemplo você vê aí, o Macedo, quando uma pessoa se liberta das garras dele, o que é que ele começa? Ele começa a denegrir a imagem das pessoas, de membros, de jovens, obreiros, evangelistas, de pastores, de bispos, de todo mundo. Enquanto está com ele, servindo a ele, levando dinheiro para ele, então essa pessoa é Deus no céu e essa pessoa na terra. Quando a pessoa não quer mais ser escravo dele, pronto. Ele vem para as redes sociais, para a rádio, televisão, para tudo quanto é canto. Quando eu falo ele, eu estou falando todos. Ele é o grande mau exemplo de todos esses outros que estão aí. Ele criou a maioria desses monstros que estão aí. Formigoni, Valdemiro, todos esses que você vê aí, Romualdo, é tudo cria dele. Por isso que ele é a fonte do mal, a fonte do engano. Foi dessa fonte que esses homens aprenderam. E esses que estão aí dentro recebem dessa fonte, que ele diz que é uma fonte a jorrar, uma fonte de mentiras, de trevas, de engano, uma fonte podre. Essas pessoas bebem dessa fonte, do maior ao menor que está na famosa igreja, entre aspas. Recebem tudo dele, tudo sai dele, tudo vem dele. Todo esse sofrimento que está na vida do povo, todas essas maracutaias que acontecem na Ilude, é tudo culpa dele, mas ele tira o corpo fora e vem aqui na live como um bom velhinho, né? Você olha assim para aquela aparência de velhinho, frágil, né? Ali não tem nada de frágil, não. Ali é uma mente maligna, né? Que os canalhas também envelhecem. Não vá nessa não, meu amigo. De vez em quando você vê ele se transformar, né? Ele rangir os dentes. Ali ele está manifestando quem é ele, mas ele volta, ele se esconde, é como o lobo, né? Para você não perceber. Deixa apagar ali o vídeo. Deixa ele sair de frente das câmeras ali que você vai conhecer. Vai conhecer ele depois, quando ele acaba de fazer a live dele. Se você pudesse conhecer ele, aí você ia ver o que nós estamos falando. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Ele continua dizendo, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Olha aí o sofrimento de Paulo. Em trabalhos, tá vendo? Em fadigas,
em vigílias. Não é essa vigília que eles fazem aí, não. Vigília quer dizer ficava sem dormir, né? Não é vigília, não, fazendo vigília até de manhã com o povo, vigília da virada, não é nada disso, não. Ele está dizendo aqui o que acontecia com ele, falando para aqueles líderes e para aquelas pessoas. Em vigílias, muitas vezes em fome e sede. Em jejum, quer dizer, sem comer. Não é jejum de Daniel, não, é sem comer, ficar sem comer. Quando a pessoa está sem comer, está em jejum. Muitas vezes em frio, em nudez, tá vendo? Nem roupa. Às vezes nem roupa o homem tinha. Esses aí tem relógio de 600 mil reais, paletó de 100 mil, sapato de 50, né? Só andam com roupas importadas, né? Compradas na Inglaterra, na Itália, né? Ternos feitos sob medida, né? E Paulo dizendo aqui, ó, em nudez. Além das coisas exteriores, que são essas coisas que ele passava, ele diz assim, ó, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Não é com o salão, não, nem com o templo de malandrão, não. Não era isso não que ele está falando aqui, não. As igrejas são as pessoas. Agora você entende que igrejas são os membros do corpo de Cristo, não é salão? Ele disse, além de todas essas coisas que eu passo, eu tenho que estar firme para ouvir a voz do Espírito Santo, para poder passar a mensagem de Deus corretamente. A preocupação, além dessas coisas externas, exteriores, ainda pesa sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Aí ele diz, quem enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, quem se escandaliza, que eu também inflame. Se tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, tá vendo? O homem saber que tinha o poder de Deus dentro dele, mas que ao mesmo tempo a fraqueza. Ele se gloriava na fraqueza, né? Que não era digno nem de passar por tudo isso, o que ele estava passando. Tamanha a glória que ele conheceu de Deus. Né? Aí ele diz aqui, ó, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 31, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Ele está dizendo que tudo isso que ele passou aqui era verdade, sabe que eu não estou mentindo. Se vocês não quiserem crer, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo sabe que eu não estou mentindo. Em Damasco, tá vendo? Em Damasco, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Em Damasco, o governador preposto, o cara que foi eleito, o do rei preposto do rei Aretas, mandou ou montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, tá vendo? Os políticos, tá vendo já? Incitado pelos líderes religiosos. Ele montou guarda para prender o apóstolo Paulo, fecha a cidade inteira, para ele não sair. Quando disseram que Paulo estava lá dentro. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha, abaixo, assim me livrei de suas mãos. Quer dizer, as pessoas pegaram ele por uma janela, um grande cesto, ele entrou no cesto as pessoas desceram ele pela muralha, porque a cidade, o cara mandou fechar a cidade para não deixar ele escapar, para prender ele. Tá vendo? Olha a correria desse homem, né? Aí agora ele vai falar a grande pérola, né? Porque é que ele suportava e passava por tudo isso, né? Aqui está a chave, né? Aqui está a pérola preciosa que toda a humanidade deveria prestar atenção, né? Inclusive os cientistas, né? Que estão aí quebrando cabeça ainda para descobrir uma série de coisas, né? Coisas essas que para aquele que é filho de Deus é uma coisa simples, né? Natural. Aí ele diz aqui, ó, segundo aos Coríntios, capítulo 12, uma pérola.
Se é necessário que me glorie, ele continuou falando, tá vendo? Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Vocês estão se gloriando? Eu já estou falando das coisas que eu passo externamente. Agora eu vou falar uma outra coisinha para vocês que vocês não sabem. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convém, eu posso me gloriar, mas não me convém, não é conveniente. Mas vou falar outra coisa, depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu vou falar outra coisinha para vocês. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, é inconveniente fazer isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha aí, visões e revelações. Ele viu, ouviu e o Deus o revelou a ele. Não revelou a tal de João de Apocalipse, a Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, a ninguém, nem os que ele estava falando ali naquele exato momento. Passarei as visões e revelações. O tal do João do Apocalipse, que é um falso profeta, que é um livro que não tem validade nenhuma, que aquilo ali é um picareta, é um falso profeta, disse que viu um anjo, aí não entendeu, e viu uma besta assim, com um rabo assim, outra coisa. O livro de Apocalipse quer dizer revelação. O que menos tem ali é revelação. O que tem ali é muita confusão. É um dragão com rabo que subiu, a besta, não sei, é o anticristo. Não, aqui é revelações, visões e revelações de quem? De um anjo, como o tal do João do Apocalipse disse que teve? Não, do Senhor, Senhor com S maiúsculo. Velho. Aí ele diz, preste atenção que eu vou dizer para vocês. Conheço um homem, olha aí, ele está dizendo que conhece um homem. Conheço um homem em Cristo, veja que não é com Cristo, ou com Jesus de Nazaré, ou com Jesus nos dias da sua carne. Não, em Cristo. Tem gente que diz, eu estou com Cristo, irmão. Com Jesus no barco eu vou. Não, Jesus não está em barco nenhum. Jesus não está com a gente, está dentro da gente. Input, dentro, em Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Quando Jesus estava fisicamente, ele estava com. Agora ele morreu, ressuscitou, tornou-se a ser o que ele sempre foi. Luz inacessível, espírito e verdade. Está dentro de nós. Aí ele diz, conheço um homem, 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, veja que ele está dizendo que conhece um homem, tá vendo? Foi arrebatado ao terceiro céu. Ao quê? Ele diz que conhece um homem, ele falando para o pessoal. Imagine o Paulo falando isso para você, para mim, para todos nós agora. Conheço um homem, deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui. Conheço um homem que há 14 anos, olha aí, foi arrebatado ao terceiro céu. Onde será que é esse terceiro céu? Existe terceiro céu? Terceira dimensão? Olha. Aí ele diz aqui, ó, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus é quem sabe. Tá vendo? Ele não fez questão de dizer, se alguém perguntasse, mas foi arrebatado como? Ele foi voando, pegou uma nave espacial, né? Foi de avião, como é que ele foi levado ao terceiro céu? Ele foi no corpo físico, foi em espírito? Ele não quis dizer, tá vendo? Isso aí só entende os que têm olhos iluminados, os filhos de Deus. Aqueles que têm a mente de Cristo, que recebe esse evangelho aqui, ó, do apóstolo Paulo, desse homem que Deus levantou para nos anunciar o evangelho. Aí ele diz, 2 Coríntios 12, 3, versículo 3. Eu sei que o tal homem, olha ele contando a historinha, se no corpo ou fora do corpo, não sei, isso aí não interessa. Deus é quem sabe. Foi arrebatado ao paraíso.
Tá vendo? Isso aqui não é historinha de ficção, de Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso aqui é a verdade. Foi arrebatado até o paraíso. Lembra o que Jesus disse lá na cruz para o ladrão? Hoje mesmo tu estarás com quem? Comigo. Aonde? No paraíso. O apóstolo Paulo foi neste lugar, aonde está Jesus, o mesmo que disse isso para o ladrão. Ele disse: foi arrebatado ao paraíso, 2 Coríntios 12, versículo 4. Que o homem foi arrebatado ao paraíso. E o quê? E ouviu palavras inefáveis, palavras infaláveis, né? As quais não é lícito referir ao homem, tá vendo? Ele ouviu, ele viu e ouviu palavras. De quem essas palavras? De quem que ele ouviu essas palavras? Essas palavras é isso aqui que está aqui, ó. O evangelho da graça de Deus. Jesus falando para ele. Jesus levou o apóstolo Paulo e ensinou tudo para ele. Do começo do universo até o fim de todas as coisas. Aí eu poderia perguntar assim se eu estivesse lá, mas quanto tempo o senhor ficou lá com ele? Mas no reino de Deus não tem tempo. Deus não está ligado ao tempo, ao espaço, a nada disso. 1 trilhão de anos para Deus é como um segundo. E um segundo é como 1 bilhão de anos. Para Deus tanto faz. Né? Por isso não fique aí, a minha igreja tem 400 anos, tem 2000 anos. Para Deus isso não é nada. Para Deus isso é como os 5 minutos atrás. Né? Tem pessoas que ficam se exaltando aí, minha igreja é tradicional, tem 400 anos. E daí? Ô Macedo, eu estou há 58 anos pregando. Grande coisa para Deus. Se esses que tem não sei quantos milhões de anos não é nada, imagine Macedo que chegou aí agora pregando heresia. Outros que começaram aí há 20, 30 anos, para Deus não é nada. Para Deus tem negócio de tempo de casa, não. Tem negócio que eu tenho tempo de casa, eu tenho um pistolão. Não existe isso para Deus. O próprio Pedro fala lá que para Deus 1 milhão de anos é um segundo, e um segundo é 1 milhão de anos. Né? Deus não tem relógio, né? Deus deu a sabedoria para fazer o relógio, mas Deus não tem relógio. Deus tem a eternidade inteira. Por isso que muita gente pergunta, por que Deus não acaba logo com esse sistema religioso? É porque ele tem um projeto também. Sabe qual é também? É que você também tem que conhecer a mentira. No fundo, eles são vasos de ira. Você tem que conhecer a mentira para você dar valor à verdade. Para você também saber o que é a verdade. Imagine, você não vai saber o que é a luz se não souber o que é as trevas, a escuridão. Pois é. Aí ele diz aqui, ó, 2 Coríntios 12. O tal homem que ele está falando foi arrebatado e ouviu palavras que não é lícito referir ao homem. Que homem? Que homem é que não pode ouvir essas palavras? Que homem é que muitas vezes não dá ouvidos a essas palavras? O homem carnal. Quem recebe essa palavra é o seu espírito, é o homem interior. O homem carnal jamais vai receber essa palavra, porque a carne luta contra o espírito. Os nossos próprios pensamentos, quando fala carne, está falando a nossa alma, os nossos próprios pensamentos são terrenos, não recebe essa palavra da graça de Deus. Você veja que ele disse, as pessoas aceitam quem esbofeteie, quem escravize, quem faça tudo isso. E elas ainda dizem que é ungidos do Senhor. A pessoa está sendo explorada, massacrada, tudo que não presta por esses homens, católicos, evangélicos, todos eles, líderes religiosos. E elas dizem que são ungidos do Senhor, que eles estão certos. Elas toleram. Então diz aqui, ó, 2 Coríntios 12, 4, versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não é lícito referir ao homem. Aí ele diz, de tal coisa eu me gloriarei, tá vendo? Eu me glorio disso aí. É disso que eu me glorio. Aí ele diz aqui, ó, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Eu me glorio disso. Eu tenho as minhas fraquezas, estou aqui na luta, combatendo um bom combate. Por quê? Me glorio nisso, me glorio até nas minhas fraquezas, porque não sou digno. Este homem ouviu. Aí ele diz aqui, ó, pois se vier a me gloriar,
Aí ele diz aqui, ó, salvo nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, 6. Pois se eu vier a me gloriar, não serei nécio, tá vendo? No início ele falou que era insensato, agora ele está falando, se eu quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou ouve. Tá vendo? Ele não quis falar dessa coisa toda para que as pessoas não começassem a idolatrar ele, né? Para que as pessoas, como tá aí, os sujeitos aí, os tal dos evangélicos aí, diz que fazem milagres, as pessoas ficam adorando eles, né? Querendo o Valdemir aí, as multidões querendo agarrar ele, pegar lencinho dele, né? E ele dizendo que ele não quer glória, que é mentira, ele gosta daquilo, daquela idolatria com ele, né? Todos eles, o Macedo, olha o Macedo, uma autoridade, o homem de Deus, né? O apóstolo Paulo disse, não preciso disso, eu nem falo nisso, nem me glorio nisso, para que ninguém se preocupe comigo, né? Olha aqui, ó. 2 Coríntios 12, versículo 6. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio. Se eu quiser me gloriar disso, eu me glorio. E não vou ser uma pessoa inconveniente, né? Ele diz aqui, ó, porque direi a verdade, né? Aí ele diz aqui, mas abstenho-me, né? Não quero ficar me gloriando a respeito dessas coisas, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, né? Ele se preocupava em levar a mensagem de Deus, não ficar se ostentando, né? Aí ele diz aqui, ó, agora ele vai revelar, veja que no início ele disse que conhecia um homem, agora ele vai revelar quem é esse homem. É ele mesmo. Aí ele diz aqui, ó. E para que não me ensoberbecesse, não me crescesse, não ficasse me achando, né? Tá vendo? Para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações. Meu Deus do céu. Que revelações dessa do paraíso, do terceiro céu, tá vendo? Você imagine um homem ir no terceiro céu. Por isso que ele dizia, nossa pátria está no céu. Paulo foi lá, por isso que ele enfrentava tudo isso. Porque por isso que ele disse, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele dizia isso? Porque ele conheceu esse lugar. Ele sabe para onde nós vamos. Se você tem dúvida, meu amigo, é a sua carne que está colocando dúvida em você. Paulo tinha plena certeza do lugar que ele foi. E para que eu não me ensoberbecesse, imagine um homem vendo tudo isso, o lugar onde nós vamos morar, o paraíso onde Jesus está. Ele diz aqui, ó, para que eu não me ensoberbecesse, 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que não me ensoberbecesse, tá vendo? Ele revelou que é ele, que esse homem que foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, é ele. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Esse espinho na carne são várias coisas, fraquezas. Né? Não vamos entrar em detalhe agora, que eles ficam preocupados com os espinhos de Paulo, mas não estão preocupados com o que Paulo falou antes, né? Uma coisa é certa, não é Satanás que está na frente dele com um garfo, com um rabão, dando bofetada no rosto dele. Não é nada disso. Mensageiro da carne, é uma coisa da carne, era uma coisa da carne. Não tem nada a ver com Satanás, com rabo, com chifre, nem com espírito maligno. Que Deus não ia permitir um homem cheio do Espírito Santo estar sendo esbofeteado por Satanás. Mesmo porque Satanás já havia sido destruído. Entenda que o homem cheio do Espírito Santo não pode trabalhar com o diabo, como ele diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, os pensamentos. Então ele me disse, a minha graça te basta. Olha aí o que Deus disse. A minha graça te basta, porque o poder o quê? Se aperfeiçoa na fraqueza. Tá vendo? E esses, vamos arrebentar, oh Deus é, oh Deus não é. Não. O poder de Deus se o quê? Se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo diz, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Jesus Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha, tá vendo? Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Olha, estou submetido a Deus. O homem sentia prazer nas fraquezas, enquanto muitos estão aí se exaltando ao contrário. Eles sentem prazer no poder político, no poder do dinheiro, no poder que eles têm de defamar as pessoas, das comunicações. Eles sentem prazer nisso. Então, meu irmão e minha irmã, ouça o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Veja o quanto esse homem sofreu para que hoje nós pudéssemos estar aqui entendendo essa graça com os olhos iluminados, livre da escravidão do sistema religioso, livre de tudo isso. Olha aí, o homem que depois do Senhor Jesus Cristo foi o que mais sofreu depois do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele disse, eu vou terminar o resto do sofrimento de Cristo na minha carne. Né? Então, tá aqui quem é o seu apóstolo. Por que nós falamos do apóstolo Paulo? Não é porque idolatramos o apóstolo Paulo, não. Porque o apóstolo Paulo tinha consciência que ele não queria que ninguém idolatrasse ele. Nem nós que temos a mente de Cristo faríamos isso. Mas o respeitamos como um homem que sofreu, que Deus levantou para nos anunciar as revelações que ele teve, dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Receba essa palavra, meu irmão. Se liberte desses homens, desse sistema religioso, desses dogmas, dessas doutrinas e dessas religiões. Entre agora o ano novo com a mente de Cristo. Entre agora, neste ano novo, com a sua vida liberta de toda essa parafernália religiosa que talvez você já venha desde o dia que você nasceu numa família religiosa. Se liberte de tudo isso e venha para o amor e para a graça de Deus. Nós vamos falar a respeito do terceiro céu no próximo vídeo. Desse céu, dessas revelações, para que você também possa receber alimento, porque tudo isso está à nossa disposição. Deus não quer esconder nada de nenhum de nós. Agradeço a todos pela atenção, desejo um feliz ano novo para todos os abençoados e abençoadas, os filhos de Deus aqui neste mundo. E com certeza, na graça de Deus, no amor e na graça de Deus, somos mais que vencedores por meio do Senhor Jesus Cristo, que nos ama eternamente, para sempre. Um grande abraço a todos e até a próxima.